alegria eu cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Estamos felizes de mais uma vez retornar aqui à Igreja Assembleia de Deus, Jardim Itapuã. Rever os irmãos, pastor Marinésio, quero agradecer de antemão o convite, a oportunidade. É um privilégio muito grande sempre ministrar a palavra de Deus. Desta feita não vim sozinho, trouxe aqui alguns companheiros, meu cunhado, irmão Júnior, vindo ali de Itagara da Serra, está conosco aqui fazendo tratamento de saúde do seu filho e está nesta manhã juntamente conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Também o jovem Johnny Pinho, ali do Alvorada, que é coautor dessa lição que estaremos estudando hoje. Pediremos a eles, bem-vindos em nome de Jesus. Depois eu vou dar uma parte aqui para o irmão Johnny, pode ser, Marinésio? Para ele explanar aqui uma parte do que ele também contribuiu com essa lição. Como os irmãos sabem, esta lição foi desenvolvida aqui em Cuiabá, pelo setor Alvorada. É a primeira lição que foi escrita e publicada aqui para jovens e adultos. Nós tivemos esse privilégio de imprimir mais de 1000 exemplares que não ficaram somente aqui em Cuiabá. Nós temos outras igrejas no interior que também estão estudando esta lição nesta manhã, em razão da não publicação de lições novas pela CPAD. O pastor Jorge nos autorizou a escrever esta lição, que trata de assuntos pertinentes relativos a esse momento atual que estamos vivendo. E aceitou o desafio de escrever comigo nosso irmão Claudemir, a Jane, a Eva e também o Johnny. Então foi muito importante a contribuição deles. Muitos textos que eles pesquisaram, trouxeram, nos ajudaram a formar esse conjunto de lições. E hoje estamos na lição de número 8, a natureza e a importância do culto agradável a Deus. Por que incluímos esse tema nesse trimestre, nesse conjunto de lições? Porque prevíamos que, devido ao isolamento, devido às restrições em que muitos de nós ficamos impedidos de congregar, de estar na igreja, como costumeiramente fazemos todas as semanas, prevíamos que após algumas semanas ou meses, alguns poderiam considerar não tão importante voltar a congregar. Então, entendemos ser necessário mostrar a importância, a natureza do culto, que pode sim ser praticado no ambiente do lar, pode ser dedicado a Deus de forma individual, como nós temos feito isso, talvez até com mais intensidade nesse período de pandemia, mas nós nos preocupamos em mostrar nesta lição que o culto coletivo, a reunião entre os santos, ela é insubstituível, é indispensável na vida da igreja. A igreja só existe com esse propósito de poder se reunir para juntos adorarmos, bendizermos, engrandecermos a Deus e sermos edificados uns com os outros. Então, o objetivo dessa lição é destacar a importância do culto e como que nós não podemos admitir esse pensamento antibíblico de alguns que se denominam cristãos e ao mesmo tempo se denominam desigrejados. Eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus, é o que eles dizem. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de um sistema organizado para me servir a Deus. E com isso,
desprezam não aos homens, mas aquilo que Deus instituiu para o seu povo aqui na terra. Então, nesta lição, nós propomos aqui, como texto bíblico, o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 a 16, como já temos lido, que é uma carta direcionada a uma igreja local. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. O Johnny vai falar sobre a questão dos desigrejados. Vou passar essa parte para ele. Mostrar o quanto eles estão equivocados, inclusive quando citam alguns textos bíblicos, fora de contexto. Então, esta carta de Paulo, assim como as demais, elas são direcionadas a igrejas locais, comunidades, como nós estamos aqui reunidos. Naqueles dias de Paulo já haviam igrejas organizadas, com ministério, com cargos, com pessoas dotadas de dons. Então já havia toda essa estrutura. E Paulo escreve para esta igreja local. Talvez se fosse nos dias de hoje, nós teríamos Paulo escrevendo à igreja do Jardim Itapuã, para tratar de algum assunto, para exortar, para fortalecer a fé dos irmãos, encorajar. Mas são os destinatários dos textos de Paulo, são igrejas específicas. E neste caso aqui de Colossenses, nesse texto que nós destacamos na nossa lição, ele diz aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então Paulo está destacando aqui para esta igreja a importância da comunidade, para nós colocarmos em prática os frutos do Espírito, poder perdoar aquele que nos ofende, poder viver e usufruir da comunhão que o amor uns pelos outros proporciona. Então nós vamos ver aqui nesta lição que é indispensável para a nossa saúde espiritual vivermos em comunhão uns com os outros. O isolamento espiritual não faz bem para ninguém, pelo contrário, é como aquela lenha que você tira da fogueira. O que acontece com ela? Se apaga. Assim é o cristão que escolhe viver e desenvolver ou dispensar a convivência entre os santos. Mais cedo ou mais tarde, tende-se ao esfriamento e talvez até mesmo se apagar a sua fé. Então, nós colocamos aí na introdução, os irmãos que têm a lição podem acompanhar. Prometo não sair da lição. Já pensou? O próprio autor não entrar na lição fica difícil, né, Marinete? Mas vamos lá. Introdução. Eu gostaria de pedir a um dos irmãos ou uma das irmãs que tenha a lição em mãos aí, leia essa introdução para nós, por gentileza. Em tempo de pandemia, muitas restrições foram estabelecidas por nossos governantes com o intuito de controlar a proliferação do vírus. Por essa razão, muitas igrejas se encontram impedidas de reunirem para cultuarem a Deus, ou foram limitadas em relações à qualidade de pessoas e aos horários permitidos. Foi nesses momentos, jamais vividos pela igreja contemporânea, que muitos de nós percebemos a quanto a adoração
cooperativa é importante em nossa vida espiritual. Nesta lição, vamos refletir sobre a importância do culto nas dimensões particular e coletivo. Muito obrigado. Então, o objetivo dessa lição é meditarmos sobre a importância do culto no aspecto particular, pessoal, individual, como também o culto coletivo. E no próximo domingo, o culto familiar. Nós deixamos uma lição só para o culto familiar. Mas, neste primeiro ponto, nós trazemos aqui o conceito da palavra culto e também da adoração. A palavra culto, em sua etimologia, está sempre relacionada à ideia de serviço, seja nos termos em hebraico, grego ou latim. Por isso que nós trouxemos aí esses termos no hebraico, abda, que originalmente significava trabalho, ritual, adoração, e essas referências estão aí no livro de Êxodo, Deuteronômio, Salmo. Vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículo de número 12, só para nós termos uma ideia do que essa expressão, que tanto é usada no texto hebraico, tem a dizer. Êxodo, capítulo 3, verso 12, diz assim: E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Servireis a Deus, servireis, a palavra vem aqui do hebraico abda, ou seja, está relacionado a servir a Deus, a trabalho, a adoração. E esta mesma forma vai aparecer nas demais referências, como Deuteronômio 6,13. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Diz assim a referência bíblica: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Capítulo 11, também de Deuteronômio, verso 13, diz assim: e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, aí vem as bênçãos de Deus. Então, a palavra abda, aonde origina a palavra culto, adoração, ela está totalmente relacionada a quê? Serviço. Então, cultuar é um serviço que nós ofertamos ao Senhor. Além da palavra abda, temos a palavra latreia, do grego, usada em situações de trabalho remunerado, e foi incorporada à prática cristã de cultuar, ou seja, prestar um serviço a Deus, a adorá-lo. Aí nós vamos agora para o Novo Testamento, em Mateus, capítulo de número 4, Evangelho de Mateus, aonde esta palavra grega aparece. Capítulo 4, versículo 10. Diz aí: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mais uma vez a palavra aparece relacionada ao ato de servir, e quem serve é aquele que adora. Então, partindo para a próxima palavra aqui, proskunei, também é um termo grego que no Antigo Testamento significava curvar-se aos homens ou a Deus. Nós temos ainda aqui a palavra leiturgia, de onde vem a uma mais conhecida da igreja, que é liturgia.
E esta palavra, que também tem origem do grego, significa serviço público. Leitos é público e ergon, trabalho. Então, trabalho público, serviço público, aquilo que nós prestamos na comunidade. E por fim, a palavra cultus vem do termo latim, que significa a tributação voluntária de louvor e honra ao Criador. Por que nós achamos importante trazer esses conceitos relacionados à palavra culto? Porque, infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, alguns cristãos perderam a percepção do que é de fato e o que significa um culto a Deus. E por isso nós colocamos aí que o significado da palavra culto ou serviço sugere o ato de adoração que implica na reverência que devemos prestar ao Todo-Poderoso. Cultuar significa prestar-lhe a devida reverência. Isso é cultuar a Deus. É você decidir, escolher vir ao templo para oferecer algo, para trazer algo a Deus. Ao contrário do que alguns fazem, por não entender o que é o culto, eles vêm buscar. Vou lá buscar a minha bênção. Vou lá para Deus falar comigo. Vou lá para Deus me dar um milagre. Vou lá para Deus fazer isso. E sempre Ele a pessoa parece ser o centro do culto, não Deus. Chegamos ao ponto de pessoas dizerem: o culto hoje não foi bom. O culto hoje não foi bom para quem? Quem tem que dizer isso é Deus, que é o alvo do nosso culto. É Ele quem tem que dizer se o culto foi bom ou não, porque é Ele quem está sendo venerado, adorado. Eu não. Eu tenho que me esforçar para que o meu culto, ainda que eu esteja em particular, mas o meu culto particular deve ser bom, deve ser agradável a Deus. Meu coração deve estar aberto para Deus, porque senão nós corremos o risco de chegar na igreja e acharmos que somos nós que devemos ser agradados com os louvores. Tem que cantar um louvor bonito, bem afinado, porque senão não me agrado, senão vou murmurar, vou dizer que o maestro não está orando, não está consagrando direito, a pessoa que está cantando está desafinada, e aí eu saio e volto para casa murmurando, vendo todos os defeitos que aconteceram no decorrer daquele culto, e me esqueci que eu deveria adorar a Deus, ser grato a Deus, honrar a Deus, proferir palavras de adoração a Deus. Então o culto coletivo, ele é realizado com o objetivo de promover a adoração a Deus, não para me fazer sentir bem. É claro que nós podemos nos sentir bem no culto, mas é claro que nós também podemos nos sentir desafiados, exortados, encorajados. É claro que Deus pode falar de uma forma muito direta conosco em um culto. É claro que Deus pode nos abençoar enquanto estamos no culto. É o desejo dele, inclusive. Mas nós precisamos entender que o nosso propósito, objetivo de cultuar é sempre oferecer a Deus o melhor que nós pudermos, a melhor adoração. Nenhum culto precisa ser igual ao outro. Nenhuma escola dominical precisa ser igual a outra, porque a escola dominical também é um ambiente de adoração coletiva. Nós estamos aqui em um mesmo propósito e vamos ver aqui quais são os elementos que devem fazer presentes no culto: louvor, adoração, palavra. Então, se um desses elementos falta, aí sim o culto pode ficar prejudicado. Por quê? Porque não está seguindo a direção bíblica para a sua realização. Por isso que no item 2 nós colocamos aí que o culto é uma atitude de adoração pessoal. Deus se compraz naqueles que o buscam com coração puro e sincero, e alegra-se naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí nós podemos ler, vou pedir para um dos irmãos ler aí Salmo 15, e uma das irmãs já abre em João, capítulo 4, a partir do verso 23,
enquanto os irmãos localizam essa referência, eu vou dizer aqui o que escrevemos no parágrafo seguinte. Mas, infelizmente, muitos cristãos desprezam a soberania de Deus, passando a determinar seus direitos e a decretar suas posses. Culto, em alguns lugares é isso. Eu determino isso, eu decreto isso, vai acontecer isso, eu profetizo isso, e aí nada acontece, porque não é essa forma de culto que Deus estabelece para a igreja. E a adoração que é bom, nada. Por isso que nós escrevemos, incidindo assim falta de reverência e temor a Deus, a quem devemos adorar por quem Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Nós já temos, irmãos, razões mais do que suficientes para adorarmos a Deus por toda a eternidade, ainda que a partir de agora Ele não nos conceda mais nenhuma bênção. Nós já temos todas as razões do mundo para adorarmos por toda a eternidade. Por quê? Primeiro, Ele é Deus. Glória a Deus. Nós adoramos Ele em primeiro lugar por quem Ele é, um Deus de amor, de poder, e mesmo sendo tão poderoso, tão grande, se importa conosco, se manifesta em nosso meio, para nos ouvir, para nos abençoar. Inclusive nos enviou o seu Filho para que morresse por nós, e essa é a segunda razão, Ele nos salvou. Então nós temos razões. Mas Deus não me deu uma casa. Casa, irmão, casa é secundário. Você já tem uma casa lá no céu. Mas eu queria um carro novo. Se Deus te der, amém. Mas se não der, Ele continua sendo Deus, continua sendo digno da sua adoração. Por que estou dizendo isso? Porque existem cristãos condicionando a sua adoração àquilo que Deus dá, não aquilo que Deus fez, não por aquilo que Deus é. E isso está errado. Deus é Deus e Ele nos salvou, e isso é razão mais do que suficiente para adorarmos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e com muita alegria e com muita reverência. Quem achou Salmo 15, a partir do verso 1, pode ler, por favor? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e falará verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos reprovam e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele mesmo que jure com dano seu não mudará. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Vocês perceberam nesse texto como que a adoração ela está relacionada ao interior do ser humano, ao seu caráter? Vocês perceberam? Se nós ler, depois nós vamos ler o Salmo de Asaf, o Salmo de número 50, para ampliar ainda mais esse entendimento. O culto ele não acaba aqui. O verdadeiro culto ele sempre acontece. Aonde quer que nós estejamos, nós estamos em adoração. Não quer dizer que você está lá louvando, cantando, de forma que todo mundo perceba. Não, não é isso. Mas em espírito, no seu íntimo, no seu coração, há uma inclinação sempre em reverência a Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo. Por isso que nós vamos ler aí João capítulo 4, versículo 23 e 24. Ainda das irmãs vai ler? Segundo Evangelho de João? João, esse é o Evangelho de João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procurará tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, no íntimo e com um coração verdadeiro, sem
nenhum tipo de hipocrisia, falsidade, falsa aparência. Por isso que nós colocamos aí no texto: a essência do culto em espírito e em verdade consiste em reconhecer a Deus como nosso Criador e mantenedor de tudo quanto existe. Nunca posso me esquecer na presença de quem eu estou, aquele que criou tudo e que mantém com as suas mãos tudo que existe. Esse é o Deus que nós servimos. Além disso, sermos gratos a Deus pela salvação em Cristo, reconhecendo a nossa dependência do Redentor. Não deveria haver nenhum culto em que nós nos reuníssemos que deixaríamos de fazer menção do que Jesus fez por nós. Em todo o culto, em todas as reuniões, a salvação oferecida por Cristo deve ser lembrada. Nós devemos ser gratos. Nós fazemos isso bastante, de forma mais expressa, por exemplo, no culto de Santa Ceia, onde é o culto onde celebramos a sua morte, o seu sangue derramado. Mas não podemos limitar esse aspecto, esse reconhecimento, essa gratidão pelo sacrifício de Cristo apenas no culto da Santa Ceia. Devemos continuar fazendo isso no culto da Santa Ceia, mas devemos fazer isso na escola bíblica dominical, devemos fazer isso no culto de ensino, devemos fazer isso nos cultos públicos, aos domingos, aos sábados. Todas as vezes que nos reunirmos em coletivo, nós devemos nos lembrar por que estamos aqui. Só estamos aqui porque Jesus Cristo morreu por nós, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, nos humilharmos diante de Deus como aquele que sempre nos perdoa e a nos alegrar com aquele que nos cura de todas as enfermidades. Finalizamos esse primeiro tópico com esse item de número 3, aonde ressaltamos a importância do culto nas casas. Não vou me adentrar muito nesse tema, justamente porque é o assunto do próximo domingo, mas vale dizer que a palavra de Deus nos revela que os cristãos primitivos se reuniam em pequenos grupos nas casas para prestarem seu culto de adoração ao Senhor. A palavra grega oikos, que significa casa, ocorre mais de 10 vezes no Novo Testamento, algumas delas referindo-se a um grupo de pessoas usando uma casa para reunir-se periodicamente. E é claro, eles tinham que se reunir nas casas, porque não havia templos, havia só o templo em Jerusalém, mas era dos judeus. Os cristãos não podiam ir lá e falar: olha, hoje nós vamos fazer um culto aqui. Isso não existia. Então a única opção que eles tinham, quando quisessem se reunir, era nas casas, até que algum tempo depois conseguiram se organizar e também se reunir naquilo que hoje nós conhecemos por templos. Mas no início a igreja ela começa se reunindo em casas. Então não é errado nós nos reunirmos também, fazermos culto nas casas, no lar, para adorarmos a Deus. Pelo contrário, isso é até encorajado biblicamente. Nem sempre poderemos estar no templo, mas em casa nós estamos todos os dias. Podemos nos reunir com a família, chamar algum vizinho para orar conosco. O culto, ao contrário do que muitos pensam, não se limita a um ritual no templo, com liturgias, formas estéticas, dogmas, símbolos, etc. Tudo isso tem o seu devido valor. Mas no exemplo da igreja em Atos dos Apóstolos, a adoração era uma atividade diária e constante, ensinando-nos assim que o culto acontece a todo momento e em todos os lugares, no templo e também nas casas. E aí nós finalizamos com os componentes do culto a Deus. Finalizamos esse tópico, lembrando que Paulo ele se refere a alguns elementos que acompanhavam o culto na igreja neotestamentária. Dentre eles, leitura e pregação da palavra, Colossenses 3,16, está aí no nosso texto bíblico que já lemos, mas vou ler de novo. Diz assim:
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, não falte a palavra. Que a palavra ela não seja pouca, que ela não seja escassa, mas que ela seja abundante, a palavra. Por isso que nós defendemos que o culto precisa dar prioridade na palavra. É por isso que nós nos entristecemos com algumas liturgias que, não desmerecendo o louvor que tem a sua parte importante e é bíblica, mas não mais do que a palavra. A palavra precisa ter a sua primazia, a sua prioridade. Por isso que nós achamos estranho, muitas vezes, a igreja dizer que prioriza a palavra, mas em um culto de 2 horas, o pregador tem 20 minutos para pregar. Olha, é estranho isso. Confesso que eu vejo isso com muita estranheza. Que prioridade é essa? Tem testemunho, tem louvor, pode ter tudo isso. Não estou dizendo que não deve ter, pode ter. Mas a palavra precisa ter o seu lugar. Então desconfie quando você ver aí algumas denominações aí defendendo demais outros elementos em detrimento da palavra. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, louvor faz parte do culto, está presente como um elemento também da adoração na igreja primitiva. A oração, Efésios, vamos ler, capítulo de número 5, verso de número 20, se alguém achar primeiro, pode ler, por favor. Efésios, capítulo 5, verso de número 20. Diz aí, isso, pode ler, meu irmão. Pode ler. Dando sempre graças a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 19, vamos aproveitar, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Jesus é o centro. Sempre Jesus ele está aparecendo aqui no culto, que é apresentado por Paulo como aquele que ocupa o lugar central na adoração. 1 Timóteo, alguém localiza aí rapidamente, 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira nem contenda. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas sem ira e sem contenda. E aí nós temos mais uma referência em Atos capítulo 2, verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina aqui? Bíblia, palavra de Deus. E para perseverar nela, temos que conhecê-la, temos que estudá-la, temos que nos aprofundar nela, não vivenciá-la de forma superficial, não lê-la apenas por alguns minutos, mas estarmos aqui aos domingos, como estamos hoje, reunidos, preocupados em aprender um pouco mais da palavra de Deus. Isso é perseverar na doutrina, colocar isso tudo que aprendemos aqui em prática, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, oração, ela faz parte, é um elemento indispensável na nossa adoração, no nosso culto. Por isso que nós precisamos sempre nos programar, sempre que possível, chegar mais cedo para orar,
enquanto o culto não começar, não ficar aqui sentado olhando para as paredes, mas ir ao trono de Deus em oração, pedir a Ele: Senhor, hoje estamos aqui reunidos, que o Senhor envie aquele que precisa de uma palavra de salvação, que o Senhor possa falar ao seu coração para que ele seja salvo. Senhor, se adentrar alguém aqui enfermo, que o Senhor esteja curando pelo poder da Tua palavra. Antes do culto oficialmente começar, você já está com seu espírito lá no céu adorando a Deus. E aí quando ele começa, meu irmão, não tem como o culto ser ruim. Você já está sintonizado lá no céu. E aí as bênçãos de Deus são derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus. Aí Paulo ainda fala sobre a questão dos hinos, cânticos, como lemos, serviço mútuo e comunhão. Aos Efésios, Paulo cita os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Lemos aí, vamos repetir: falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a primeira parte. Eu quero passar aqui agora para o Johnny, e ele vai falar aqui sobre o tópico 2, o equívoco dos desigrejados. E aí nós voltamos para finalizarmos. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Como o irmão Tony nos antecedeu, nós, quando aceitamos o desafio dele para escrevermos as lições, nós estávamos um dia após o culto, discutindo a Eva e a Jane sobre qual seria o ponto principal desta lição. Porque só de falar o que é um culto para os irmãos é de suma importância, mas nós precisávamos também mostrar para os irmãos que nós precisávamos entender as consequências de deixarmos de adorar ao Senhor. E aí elas levantaram justamente essa hipótese de que existe esse grupo de pessoas que se denominam a desnecessidade, a falta de importância de estarmos dentro de 4 paredes para adorarmos ao Senhor. Então, o equívoco dos desigrejados é justamente isso: aqueles que não querem frequentar, eles não querem participar de um grupo, eles não querem ter a obrigação de sair das suas casas, de sair das suas reuniões particulares e virem para a igreja. Ter esse serviço, esse hábito do serviço, de se levantar, de se prostrar e de se exercitar dentro da casa do Senhor. Eles não querem, eles acham desnecessário todo esse trabalho. Eles acreditam que simplesmente eu, que me rendo a Cristo e digo e proclamo em alta voz e dentro do meu coração que sou cristão, já está bom. Eles esquecem, eles abandonam, como o Antônio disse no primeiro tópico, a essência. Eles deixam de lado, eles não colocam dentro do seu coração os princípios do culto. Porque o culto, ele é justamente esse exercício de fé em que você coloca em prática as suas atitudes de se levantar, de vir ao templo e dentro do templo você exercitar algo para o Senhor. Porque simplesmente eu dizer que vou ao templo e sento no meu banco e ali assisto um culto, é como se eu estivesse simplesmente saindo de casa e indo para uma apresentação de teatro, indo para a praça ver alguém fazer um número. Mas nós estamos dentro da igreja, como o irmão Tony disse, com o exercício de adorarmos ao Senhor, colocarmos em prática a nossa fé. E colocarmos em prática a nossa fé de que maneira? Nós oramos para que o Senhor continue salvando, nós oramos para que o Senhor continue batizando, para que nós oramos para que o Senhor continue operando os seus milagres, tanto nas nossas vidas, como na vida daqueles que necessitam do Senhor. Glória a Deus.
E ao próprio Senhor disse que nós devemos estarmos em comunhão. Em comunhão. Eu lendo João, capítulo 15, o Senhor faz justamente essa reflexão de que Ele é a videira e nós somos os ramos. E que nós devemos estar ligados na videira. Como pode uma videira ter um ramo só, ser só eu? Se estamos ligados numa videira, nós estamos em comunhão, em conjunto com os irmãos. Para formarmos o conjunto de uma árvore, nós precisamos de vários ramos. Precisamos estarmos florescidos, estarmos completos na sua copa. Então, como eu posso ser denominado como um ramo ligado à oliveira, se eu sou sozinho, se eu não tenho o compartilhamento dos irmãos, de estarmos com o irmão? E um dos tópicos dos desigrejados é assim: o termo desigrejismo vem sendo utilizado por um grupo de pessoas nos dias atuais que defendem a possibilidade de ser cristão sem igreja, e por isso abandonam e tentam viver a fé cristã isolada. Mas, biblicamente, será que isso é possível? Eu comecei aqui dizendo para os irmãos, usando justamente o termo de que se nós estamos ligados à videira que é Cristo, nós já estamos vivendo um exercício de comunhão, porque eu não sou um ramo de uma árvore sozinha, senão eu sou simplesmente uma pequena planta, sou simplesmente um ramalhete. Mas se eu sou ligado a uma árvore, se estou ligado a uma copa, eu estou em conjunto. Eu preciso conviver, eu preciso compartilhar esta comunhão. E os desigrejados, eles alegam justamente que não há essa necessidade. Eu sou cristão, eu denomino-me como cristão e vivo a minha vida no meu lar. Se eu quiser, eu abro a Bíblia, leio a Bíblia e tenho o meu próprio entendimento. Se eu achar necessário, no momento eu tiro um tempo para orar, para meditar e para louvar ao Senhor. A minha comunhão é individual. E aí nós colocamos aqui no subsídio bíblico, dizendo justamente um pouco que a igreja ela não é só individual. Ela é individual, porque eu sou igreja, os irmãos, cada um é a igreja do Senhor, mas nós também somos em conjuntos. Que nós precisamos formar não só a igreja individual, mas nós precisamos formar a igreja coletiva e universal. Algumas pessoas irão argumentar que o corpo de Cristo se refere à igreja universal. O termo igreja universal representa o conjunto de todos os crentes, de todos os lugares e de todas as épocas. Essas pessoas certamente estavam certas, mas a igreja universal e a igreja local não excluem uma a outra. Paulo ele escreveu não só a igreja coletiva, que são a igreja em Efésio, as igrejas em Colossos, as igrejas aos Hebreus, mas ele escreve também as igrejas individuais, que ele escreve a sua carta a Timóteo, a Tito, a Filemon. Então, o cuidado que uma não exclui a outra é justamente o exemplo que quando Paulo ele se preocupa em escrever, ele não se direciona simplesmente eu vou escrever a Timóteo, porque Timóteo é um fiel cristão, aquele que aprendeu de mim e está servindo ao Senhor. Eu preciso o aconselhar para que ele continue mantendo a sua fé.
Ele não só escreveu aos seus discípulos, mas ele escreveu também preocupado às igrejas, em conjunto. E aí os desigrejados, eles dizem assim: em que creem os desigrejados? O surgimento de milhares de denominações religiosas, o poderio apostólico de igrejas neopentecostais, a variedades infinitas de métodos de crescimento de igreja, a busca pelo sucesso pastoral, os escândalos ocorridos nas igrejas, os fatores que vêm contribuindo para o afastamento de um grupo de pessoas da igreja institucional e organizadas. Eles usam os acontecimentos dentro deste conjunto de igreja como desculpa. Eles denominam que a partir do momento que você é cristão, você precisa ser perfeito. Você tem que deixar as arestas, as falhas de lado e viver perfeitamente. Eles olham para o pastor, para o dirigente da igreja, e ele diz: esse homem tem que ser santo, esse homem tem que ser reto, esse homem não pode falhar. E se ele falhar, eu não posso mais continuar com ele, eu tenho que me isolar. Eles usam as desculpas das frustrações. Eu me frustrei com fulano, com a irmã fulana de tal da igreja, e eu não vou na igreja mais. Eu não preciso mais ir à igreja porque eu não vou estar compartilhando, comungando com aquela irmã. Então eu prefiro ficar em casa, cultuar a Deus sozinho, para que Deus possa receber o meu louvor e a minha adoração em comunhão. Entre eles outras coisas que eles usam os acontecimentos dentro da igreja, dentro da instituição igreja, para se isolarem. Então, a importância de nós colocarmos esse termo dentro desta lição foi justamente enaltecer o cuidado em que nós devemos ter no julgamento das coisas e no que realmente nós estamos observando e temos como conhecimento do culto e do que é a igreja. Qual é o seu exercício como igreja e qual é a sua verdadeira função como igreja? Se como servo de Cristo eu tenho que adorar, eu tenho que usar o termo, eu tenho que pôr em prática o termo de adorar, de fazer serviço a Deus, então é essa prática que tem que ser mantida em primeiro lugar. É o meu propósito para com Deus. E obedecendo a Ele em todas as coisas. E apesar dessas afirmações que continuam surgindo, seguindo a fé cristã, veremos que se trata de uma grande incoerência. Segundo Campos, os desigrejados não aceitam qualquer forma de igreja organizada e institucionalizada, uma vez que, segundo seus conceitos, Jesus não organizou e nem constituiu templos. Para eles, a igreja verdadeira não tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofício, ofertas, dízimos, clérigos oficiais, confissões de fé, rol de membros, prioridades, escolas e seminários. Neste ponto aqui, irmãos, nós vamos ver que eu quero ressaltar para os irmãos que não é um acontecimento somente na nossa época, em meio a esta pandemia. Se nós estudarmos a história da igreja, desde o primeiro século já existiam aqueles que julgavam essa falta de necessidade desta organização, desta instituição. Porque quando a igreja foi fundada, quando a igreja ela começou a ter a sua organização, ela se misturou ao Império Romano. A igreja católica em si, onde nasce o cristianismo, ela
tinha o seu entrelaçado com o Império Romano. E existia dentro da igreja aquelas pessoas que eram contra tudo aquilo, e elas se afastavam, elas se desligavam da denominação, da instituição igreja. E começavam a se reunir particularmente, achavam que somente sozinho elas poderiam continuar. E assim foram crescendo as pessoas que não queriam ter vínculos com a igreja. E aí, com isso, Paulo, os seus discípulos e os seus seguidores, eles combatiam essas ideias para que a igreja não deixasse o seu princípio de reunião, deixasse o seu princípio de comunhão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá, como o Antônio já leu, no Efésios capítulo 5, versículo 18, diz que nós precisamos fazer isso em conjunto. A parte A do verso 20, 19 na verdade, diz que falando entre vós. Os desigrejados, eles não usam o termo vós, falando para mim, usando eu estando só lendo, praticando. Mas a Bíblia diz que precisamos estar em conjunto, em vós, mais de uma pessoa. Estarmos em comunhão entre nós. E eles afirmam ainda que haja vista que a organização humana tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos, prestado um desserviço ao Evangelho, chegando ao ponto de afirmar: precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus. Julgando o erro, os acontecimentos como desculpa. Eu posso usar pessoalmente, eu, Johnny, esse termo, que isso para eles é desculpa. Perderam a essência do propósito da igreja, da reunião da igreja, e usam os acontecimentos como desculpa para julgar que não há necessidade, que não há basamento para esta reunião, para este encontro, para este exercício da fé cristã. Então, os desigrejados de hoje, ou do passado, ou do futuro, eles vão se denominar baseados nesses conceitos. Nós não precisamos frequentar uma igreja, não precisamos frequentar uma comunidade. Comunidade essa que pode ser falha, comunidade essa que pode errar. Então, eu estando sozinho, tenho mais comunhão com Deus. Mas como eu posso ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu próximo? Eles falham e erram justamente esse conceito de julgar que, estando em conjunto, pode errar e pode pecar. Mas se eu estou sozinho, eu peco do mesmo jeito, porque eu esqueço de que o exercício da nossa fé cristã é estarmos em comunhão com os irmãos. A gente ouve muito o termo de que o céu vai ser individual, eu vou estar no norte do céu e o meu irmão no sul. Não, nós vamos estar no mesmo lugar. Então, se eu não tenho o prazer de estar na igreja com o meu irmão, como eu posso dizer e denominar que vou estar no céu com o meu irmão? Então, um ponto a se levantar a esses desigrejados. Se eles usam essa desculpa de que não devem e não podem frequentar a igreja pela falha e pelos erros da comunidade, então como será para eles nos céus? O tópico 2 diz: erram na interpretação de Mateus 18, 20.
Nós ouvimos muitas das vezes muitos cristãos usarem este versículo isolado para dizer, para a desculpa de estar em culto, de estar em comunhão com Deus. Que diz assim: os desigrejados afirmam que, de acordo com Jesus, onde estiverem 2 ou 3 que creem nele, ali está a igreja, conforme Mateus 18:20. Sabemos que um texto fora de contexto é um mero pretexto, abrindo espaço para o surgimento de heresias. No referido texto, Jesus, que fora instituído o processo disciplinar do crente em pecado, não se trata de uma reunião voltada a congregar, mas sim para o julgamento e reconciliação. Aqui o Senhor, ele não fala simplesmente: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, se 2 ou 3 se reunirem para fazer um culto, ali o Senhor está. Não, o texto, ele trata justamente da questão disciplinar do irmão. Se o irmão errou, se o irmão pecou, ele não tem simplesmente só a necessidade de esperar a reunião da congregação para ser tratado, para ser desligado ou para ser reconciliado. Jesus diz em Mateus 18 que se tiver 2 ou 3 reunidos e ali eles decidirem o desligamento ou a reconciliação do irmão, ali Deus está em concordância. Então, irmãos, é uma afirmação dos desigrejados e nós devemos tomar cuidado de não sermos a nossa afirmação. Por isso que nós devemos tomar cuidado dos versículos isolados. Devemos tomar cuidado do contexto isolado. Nós precisamos do versículo isolado. E sim, então temos cuidado de preservarmos o contexto da palavra. Estarmos 2 ou 3 reunidos é para sua reconciliação. É para o acerto das nossas vidas para com Deus. Então nós necessitamos e precisamos tomar cuidado nas desculpas que os desigrejados usam e daquilo que nós observamos para as nossas vidas. Nós devemos estar em comunhão, em comum acordo com os irmãos na adoração e na união do propósito com Cristo. Amém? Quero agradecer ao companheiro jovem Johnny por essa explanação. Nós seguimos o entendimento de que nenhum texto deve ser usado fora do seu contexto. E assim como os desigrejados, como nós refutamos a utilização desse texto pelos desigrejados, nós também não devemos usá-lo fora do seu contexto. Talvez até eu já tenha dito isso lá atrás, quando não tinha conhecimento hermenêutico em relação a esse assunto. Mas hoje eu já não faço mais. Então não preciso usar esse texto para dizer que Deus está presente em nosso meio quando tem 2 ou 3. Deus está presente quando tem um só, inclusive. Lá na sua casa, no seu culto individual, Deus está presente. Na verdade, 1 Coríntios 3 diz que o Espírito Santo habita em você. Então esse texto aqui em particular, ele está sendo dito exclusivamente em relação à reunião para tratar de assunto do pecado de alguém. Precisa de 2 ou 3 testemunhas. Na verdade, são 3 passos. Primeiro, que haja tentativa de reconciliação, ofendido e ofensor. Os 2. Não resolveu? Chama 2 ou 3 testemunhas. Vamos tentar resolver. Não resolveu? Leva para a igreja resolve. Porque o que for tratado aqui, o que for ligado aqui, será ligado lá. Então é nesse contexto. Então, da mesma forma que nós reprovamos a utilização fora de contexto por parte dos desigrejados, nós também devemos ter cuidado para não utilizar esse texto fora do contexto. Tá certo?
Para finalizar, o último texto aqui em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23 a seguir diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixe de congregar, não deixe de frequentar a igreja do Senhor. Muitas vezes o inimigo vem para nos desencorajar, nos esfriar, nos estimular a parar de frequentar os cultos, por uma razão ou por outra, como o John citou aqui, como nós colocamos na lição. Mas tem isso de errado que eu não concordo, tem isso que acontece. O falso não anula o que é verdadeiro. O fato de existir pessoas não comprometidas não anulam aqueles que estão aqui comprometidos com a verdade, em espírito e em verdade, adorando a Deus. Então isso não pode nos afastar, pelo contrário, deve nos manter firmes aqui para, quem sabe para sermos a diferença e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, referente à expressão não deixando a vossa congregação, como lemos em Hebreus 10, 25, significa literalmente não desistir de estarem juntos. E encorajem-se mutuamente, ou seja, os leitores não poderão estimular-se uns aos outros às expressões práticas de amor se faltarem as reuniões da igreja, que tem como finalidade o encorajamento mútuo. Deus concede dons e ministérios para que a igreja seja edificada e capacitada. Efésios 4:12. Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele deu uns para apóstolos, pastores, doutores, evangelistas, para quê? Visando a edificação da igreja. Então, se nada disso é necessário, por que então Jesus estabeleceu esses ministérios para a igreja? Então nós não podemos ir contra aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. O culto particular é importante, é indispensável, mas jamais irá anular a importância do culto coletivo. E nessa pandemia nós aprendemos isso na prática. Quantas vezes sentimos saudades de estarmos reunidos, de estarmos juntos, de olhar no olho do irmão, de dar a paz do Senhor, de dar um abraço, mas não podíamos fazer isso. Ainda temos que manter distância, mas já podemos estar pelo menos aqui, com as portas abertas, reunidos. Vamos dar valor nisso, irmãos. Vamos estar presentes sempre que possível nos cultos, porque aqui você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Amém? Quantos prometem continuar orando por nós? Nós vamos orar pela igreja. Posso orar, Marinés? Pastor Marinés? Vamos colocar de pé. Então, quero agradecer aqui esse convite abençoado, esta oportunidade tão rica. Deus abençoe os que nos acompanharam pela página oficial da Assembleia de Deus, do setor Alvorada. Transmitimos aqui esta aula para os irmãos que não puderam. Temos audiência até em outros países, pastor Marinés, irmãos que lá não tem escola dominical, mas nos acompanham. Então nós sempre que pudemos transmitimos. Mas os daqui tem que vir presencialmente, né? Melhor estar aqui, às vezes tirar alguma dúvida. Não houve o espaço aqui para as perguntas, mas quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode. Estamos à disposição para responder, tá certo? O pastor Marinés também está ali. E sempre é um prazer estar aqui. Muito obrigado, pastor. Deus eterno, santo, bendito e maravilhoso, eu louvo a Ti, Senhor, pela vida desta igreja, porque o Senhor tem nos dado esta comunhão, esta oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado a Deus pela palavra que vem aos nossos corações. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos, para poder engrandecer o Teu nome, para poder meditar na Tua palavra. Senhor, naquilo que fomos insuficientes, que o Senhor possa completar no coração, na mente dos Teus filhos, para que eles entendam a necessidade de estarmos sempre juntos, reunidos, porque esta é a vontade para o Teu povo, usufruirmos da comunhão, Senhor, sermos parte do mesmo corpo, ajudarmos uns aos outros, encorajando, fortalecendo, exortando, que o Senhor nos capacite a sermos a igreja a qual nós devemos
devemos ser, ó Pai. Deus eterno, desperta aqueles que porventura se esfriaram na fé neste período de isolamento, de pandemia. Ó Deus, quantos já não estão aí há meses sem frequentar a igreja? Muitos, Senhor, já desistiram da caminhada, mas nesta manhã nós levantamos um clamor a Ti e pedimos, ó Deus, vem levantar, vem restaurar, vem renovar, vem fortalecer a fé. Ó Deus, vem dar o desejo, a alegria, para que voltem a congregar e para estarem na Tua casa, adorando e bendizendo ao Teu nome. Senhor, nós Te pedimos por aqueles que estão nos assistindo pela internet, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Ó Deus, que o Senhor esteja dispensando todas as bênçãos do céu sobre a vida de cada um de nós. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.